Olhos que condenam. Olhos que condenam. A ficção escancarando a realidade. Hoje vamos falar do caso Bodega. O caso Bodega aconteceu há 23 anos no bairro de Moema, em São Paulo, onde, durante uma noite, um grupo de jovens tentou assaltar aquele bar. E durante o assalto, um segurança de nome Vivaldo tentou acalmar todas as pessoas que ali estavam. Mas, infelizmente, durante aquele movimento todo, chega José Renato, um dentista, e esboça uma reação e acaba sendo alvejado por um tiro. No mesmo momento, uma estudante, Adriana, estudante de odontologia, também acaba recebendo um tiro e morre. O assalto foi terrível e, infelizmente, aquelas duas pessoas vieram a falecer. A polícia passou a investigar para ver se encontrava os criminosos. E um dia, a Polícia Civil, que tomava conta deste caso, consegue prender 5 jovens e leva para a delegacia. E convoca o segurança Vivaldo para testemunhar, para reconhecer se esses jovens eram aqueles que cometeram aquele assalto que acabou com a morte do dentista e da estudante. E durante o interrogatório, o segurança fala para um dos policiais que aqueles jovens não eram que tinham feito o assalto e que em nenhum momento ele tinha dito que os assaltantes eram negros e os jovens que estavam lá presos eram negros. A discussão foi muito forte com os policiais que estavam lá na delegacia e o próprio delegado, e ele, que estava ali para colaborar com a polícia, passou a ser investigado como uma das pessoas que participaram do assalto, chegando a levar uma pranchetada na cabeça, uma coisa muito séria. Depois de algumas horas, ele acabou sendo solto, mas aqueles jovens foram presos. E, para surpresa deles, dias depois, as maiores emissoras de rádio e televisão, como o Jovem Pan e o próprio Fantástico, apresentam aqueles jovens confessando que tinham cometido aquele crime. Ele ficou indignado e procurou um soldado, Ismael, da Força Tática do Centro de São Paulo, relatando para ele que ele estava se sentindo mal ao ver 5 jovens negros presos que eram inocentes. Rapidamente, esse soldado, que a gente desde já deixa aqui os nossos cumprimentos e o nosso elogio, procura então o sargento Everaldo, do Serviço Reservado da Polícia, que ouve a sua história e passa a partir dali fazer uma investigação, procurando provas para chegar a encontrar os verdadeiros ladrões que cometeram aquele assalto e mataram o dentista e a estudante de odontologia. O tempo passou, a investigação correu, totalmente fechada no serviço reservado, e neste final entra no caso o procurador Eduardo. Procurador Eduardo, que vai ser figura fundamental para inocentar aqueles jovens que estavam ali presos. E a gente faz na chamada hoje dizendo que a ficção escancara a realidade. Porque agora mesmo uma série de televisão americana passa um filme onde 5 jovens negros são reconhecidos por testemunhas e levam eles para a cadeia. E depois de 8, 14 anos, se descobre que eles eram inocentes. Isso nos leva a uma reflexão muito séria da maneira como nós olhamos a vida, como a gente olha os fatos, como às vezes cometemos erros, fazendo julgamentos antecipados pela roupa que a pessoa veste, pelo jeito de falar, pela sua condição financeira,
pela sua cor. Nós sabemos que neste país muitos negros são condenados injustamente. E este caso do Bar Bodega é muito sério. Depois de muito tempo, de muita investigação, graças ao trabalho do Vivaldo, que teve a coragem, né, e teve a consciência pesada e foi para cima. Enfrentou muita coisa, chegou quase a ser agredido na delegacia na época. Se chegou ao final e se descobriu que aqueles jovens negros eram inocentes. Então, o caso Bodega do Brasil é um caso muito sério, que chama a atenção dos senhores delegados de polícia, que são aqueles que recebem a pessoa quando é presa para uma investigação, que coloquem a mão na consciência, que cumpram a sua obrigação, de acordo com a lei, e não julgue as pessoas pelas aparências. Precisamos parar no nosso país de condenar pessoas inocentes apenas pela cor da pele.